Oi, Vlog 121. Oi, gente, Cama Livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 121 deste blog. Se tu curte vlog de rotina e leitura, esse aqui é o teu espaço. A cada 10 dias, um vlog novinho para vocês. E neste vlog eu escolhi 3 leituras, terminar uma leitura e fazer mais 2. Pretendo terminar Tomates Verdes Fritos, da Fanny Flagg. Eu comecei no vlog anterior e estou adorando. Este livro traz 2 mulheres ali nos anos 80, em que uma delas vai contar para a outra sobre 2 mulheres nos anos 30 que se amaram apaixonadamente. Estou amando demais esse livro. Vai falar também sobre racismo, sobre a depressão econômica nos Estados Unidos. Enfim, curtindo bastante. Na sequência, lerei O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Esse livro é uma não ficção que vai falar sobre esse padrão de beleza feminino inalcançável e qual é o objetivo dele. E para concluir, pretendo ler um livro de poesias. É o Cabeça de Galinha no Chão de Cimento, do Ricardo Domenech. Este livro foi o livro vencedor do Jabuti na categoria de poesias. Estou bastante animada. Bom, enfim, essas são as leituras que eu pretendo fazer neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Oiê, no último vlog eu tinha começado Tomates Verdes Fritos, da Fanny Flagg. Eu tinha chegado até a página 280 e eu concluí este livro hoje e eu amei. Que sabor, que drama gostoso! Aqui a gente tem 2 mulheres ali nos anos 80, 1986. Essas 2 mulheres, essas 2 personagens são contemporâneas à escrita do livro, porque esse livro foi lançado em 87. Então nós temos essas 2 mulheres, a Evelyn e a Nini. A Nini, ela está numa casa de repouso, ela tem ali seus 90 anos, ela está lúcida, ela está relativamente saudável, mas ela tá ali na casa de repouso. E a Evelyn, ela vai até essa casa de repouso junto com o marido, porque a sogra dela está internada lá. Ela não se dá muito bem com a sogra, então enquanto o marido cuida ali da mãe, vê a mãe, visita essa mulher, a Evelyn vai dar um rolê ali pela casa de repouso. Ela acaba conhecendo a Nini e elas começam a conversar. E a Nini começa a contar para Evelyn sobre uma cidadezinha chamada A Parada do Apito, uma cidadezinha que tinha no máximo 200 habitantes. E ela conta para a Evelyn sobre um estabelecimento, ali uma lanchonetezinha, uma birosca, que os americanos chamam de café, mas que pra gente é aquele botequinho, aquela lojinha ali do bairro, que vende ali umas guloseimas, uma bebidinha. E a Nini vai contar pra Evelyn que esse estabelecimento era gerenciado, pertencia a 2 mulheres que viviam uma relação romântica em 1930. Então, esse livro ele é um pouco disruptivo, no sentido de que vai falar do amor entre 2 mulheres, numa década de que isso era inconcebível socialmente. E ela vai contar essa história com tanto carinho, com tanto respeito, ainda que ela conte de um jeito que a Evelyn entenda que essas 2 mulheres, embora todos soubessem que elas eram um casal, elas nunca falavam sobre isso. Elas não manifestavam sua orientação sexual na frente das pessoas ou coisa parecida. Mas as pessoas entendiam que ali existia uma relação de amor, de cumplicidade, de respeito, de troca, enfim, que elas eram parceiras da vida. E essas 2 mulheres do passado viviam ali em 1930 junto com todas as outras contingências sociais que a época exigia. Depressão econômica, racismo, um racismo legalizado. Existia ali nessa cidade, e essa cidade ficava no Alabama, sul dos Estados Unidos, uma grande concentração de evangélicos, de protestantes, da primeira igreja batista da Parada do Apito. Enfim, são vários recortes sociais muito bem costurados entre si, que nos traz uma história muito bonita, muito bem contada, com algumas entradas de alívio cômico, tem também, mas o final é melancólico. O final, assim, apertou meu coração, eu senti o olho arder, porque realmente é um final melancólico. Eu
adorei essa história, eu adorei ler este livro. Eu queria um pouco mais de desenvolvimento de várias coisas, mas eu entendi a proposta da autora de trazer várias mulheres de realidades sociais, econômicas, raciais, religiosas, várias realidades diferentes e com costumes, com expectativas, com histórias de vida muito distintas, mas ainda assim tendo pontos em comum irrevogáveis, né? O silenciamento, o abuso, o apagamento das suas expectativas, enfim. Nós temos uma passagem aqui tão bonita em que a Evelyn, que está entrando na menopausa, vai falar sobre os desconfortos físicos que ela está enfrentando e sobre o quanto o marido não percebe, não entende, não é acolhedor neste momento. Enfim, é um livro de mulheres para mulheres, que tem amor entre mulheres, que tem mulheres que amam homens também. Enfim, eu amei demais. Não me conformo de ter assistido esse filme e de não lembrar de nada conforme eu lia, mas vou reassistir esse filme hoje. E espero que a experiência seja tão boa ou ainda mais prazerosa do que foi ler esse livro. Enfim, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Eu descobri que tem uma continuação que com certeza eu vou querer ler. Bom, essa é a atualização de hoje. Amanhã eu começo a ler O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Estou com a expectativa altíssima para essa leitura e espero ser recompensada por ela, tá bom? Oiê, vou fazer essa atualização agora sem microfone, porque aparentemente meu bairro está triste. Hoje é um domingo, tá bem nublado, tá um tempo bem cinza, mas isso não é um problema pro meu bairro. O meu bairro tá sempre feliz, mas aparentemente hoje ele está triste, porque estão todos muito calados. Mas enfim, ontem eu fui na tarde de autógrafos da Paola, do livro O Roubo em 3 Atos, e gente, Paola é muito fofa. Ela faz tu acreditar que tu é a melhor amiga dela. É sobre isso. Delícia de bate-papo, enfim. Eventos literários são sempre bons, né? A gente encontra pessoas que gostam da mesma coisa que a gente e é sempre bom essa sensação de que eu tenho uma tribo, eu pertenço a este nicho. Eu valorizo isso. E ontem eu comecei a ler O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Eu cheguei em 11%. E esse livro, ele tá me deixando infeliz. Veja bem, em 11% é um livro imenso, tá? Eu acho que tem 600 páginas. Esse livro, ele vai falar sobre esse padrão de beleza inalcançável que é colocado para as mulheres especificamente. E aí a autora, nesses 11% que eu li, ela vai falar sobre a mulher que queria sua independência, queria poder ter o seu ir e vir, e aí ela conquistou. E aí essa mulher, ela queria ter liberdade sexual, ela queria ser dona do seu próprio destino, e muitas conquistaram. E aí ela queria ser uma profissional foda e uma mãe maravilhosa, ela conseguiu também. E aí, o que faltava mais para essa mulher, né? Então, a autora, ela coloca que a sociedade, ela se organizou de forma a sempre dificultar a vida da mulher. Conforme ela vai vencendo os seus próprios desafios, a sociedade machista, patriarcal, coloca mais desafios para essa mulher ser validada. E aí entra este padrão de beleza. Depois que a mulher já conquistou a sua independência, seu emprego, é uma profissional maravilhosa, é uma mãe exemplar,
ela também precisa ser linda. E é uma beleza que está dentro de um padrão europeu, magro, estranho. E se ela não consegue este padrão, ela está falhando e, por conseguinte, talvez ela falhe em todas as outras conquistas que ela conseguiu alcançar. Gente, ela desenvolve esse argumento com dados. Ela mostra pesquisas, ela mostra referências e num dado momento tu fica muito confusa. Eu fiquei muito confusa porque eu sou a pessoa que eu me acho linda. Tem dias que eu estou mais linda e tem dias que eu estou menos linda, mas a média é que eu me acho uma mulher muito bonita. E aí, lendo o livro, eu fiquei pensando, será? Será que eu me acho mesmo? Ou será que eu passei a dizer isso para mim mesma para não ter que ficar lutando contra um padrão que eu não vou alcançar, que é o padrão da mulher magra, que eu não sou, que é o padrão da mulher alta, que eu não sou, que é o padrão da mulher de cabelo liso, que eu não tenho. Enfim, será? Será que eu tô mentindo para mim mesma? Fiquei bem confusa, mas é uma leitura bem gostosa, no sentido de fluidez. A autora, ela desenvolve seus argumentos e, como eu falei, ela vai dando dados e esses dados não são chatos de acompanhar, de entender. Então, tá sendo interessante, tá sendo agregadora. Bom, estou gostando. E eu comprei um livro do Frederick Backman, é o Things My Soul Needs to Know About the World. Alguém precisa falar para este homem colocar títulos menores nos seus livros, porque, gente, para que um título tão grande? É um livro pequeno, de 200 e pouquinha páginas, tem uma diagramação maravilhosa. Vejam bem, tá estourando aí, né, gente? Enfim, isso aqui é uma leiturinha de uma tarde, né? Não sei se já mostrei em outro momento, se tu nunca viu o Frederick Backman, este homem gato aqui, lindo. Eu, pelo menos, acho ele lindo, bem padrão europeu, que é o que ele é. Enfim, essa é a atualização de agora. Volto amanhã com o prosseguimento desta leitura aqui. Oiê! Gente, eu cheguei em 49% de O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E que livro intenso, que livro forte, que livro sério. Sério no sentido de que ela desenvolve um tema que ela vai trazer fontes, referências, dados estatísticos, entrevistas. Ela vai mostrar que o que ela está falando é fruto de uma pesquisa afinada, assim, sabe? Que ela não está tirando isso das fontes da cabeça dela. E quando você se depara com esses dados, essas pesquisas, a coisa se torna mais assustadora, porque é oficial, porque é um negócio que está aí, tá evidente. Né? Ela vai discorrer muito sobre o tema da mulher que é obrigada a estar dentro de um padrão de beleza, e quando ela alcança esse padrão, ou quando ela já tinha esse padrão, ela sofre o perigo de ser assediada, abusada. Então, ela se violenta emocionalmente e muitas vezes fisicamente para estar dentro desse padrão, e quando ela chega lá, ela continua sofrendo violências. E agora de fora. Vai falar sobre os produtos cosméticos que prometem tanta coisa, que prometem retardar o envelhecimento, porque se associa beleza sempre à juventude. Vai falar sobre produtos de beleza que querem universalizar as peles, os traços, sobre procedimentos estéticos invasivos, fatais para muitas pessoas. E, gente, eu fiquei muito assustada. Tipo, eu parei de ler na hora porque faltou estômago. Não dá aqui, cientistas descobriram que a placenta ela tinha componentes, princípios ativos para todos esses benefícios aí de antidade, colágeno e tal. E chegou-se ao absurdo de oferecer, de se propor a mães em países pobres, mães ali na sua gestação, e interrompessem a sua gravidez para doar ou para vender.
a sua placenta. Então, gente, são níveis assim de absurdo muito louco para chegar nesse padrão, né? E aí eu tô no momento que ela já começa a desenvolver sobre o mito e sobre o quanto o mito é ruim para tudo, seja o mito da beleza, seja o mito da fé, seja o mito da pureza, enfim. Quanto mitificar alguma coisa é extremamente prejudicial e a quem isso favorece, né? Porque com certeza existem pessoas ganhando ou socialmente ou economicamente. Enfim, é um livro forte, É um livro sério. A que publicou esse livro foi em 1991. Teve várias edições ao longo do tempo. A que eu estou lendo é a de 2002. Eu não encontrei a mais recente. E ainda assim, estamos em 2025. As coisas só pioraram. Enfim, estou gostando bastante. E existem momentos que eu fico tão assustada que eu acho que esse livro deveria ser enquadrado ali em outubro, sabe? O mês do Halloween, porque é assustador real. Essa é a minha atualização de agora. Eu acredito que eu volte a conversar. Concluir a leitura. Oiê! Gente, faz tempo que eu não gravo aqui, né? É porque neste momento estou chupando melancia. Então, cheguei em 90% de O Mito da Beleza. E conforme o livro avança e ela vai desenvolvendo outros subtemas para embasar o tema principal, que é a beleza enquanto mito, o livro vai ficando mais sufocante, mais intenso. E, gente, como é certo aquele ditado que diz que a ignorância é uma bênção, né? Porque antes de ler esse livro, eu já me achava tão esperta e na verdade eu não sabia nada. Eu era mais feliz antes de ler esse livro. Porque pensar e entender o sistema, e isso aqui é só uma poeirinha do sistema, é sufocante. É sufocante. O que a gente entende por belo, por beleza? O que é bonito para ti e para mim? É tudo uma construção social. E em função dessa construção, padrões são criados que sufocam e violentam as pessoas, principalmente as mulheres. Enfim, está sendo uma leitura difícil no sentido de digerir, mas muito boa. E é sobre isso. Tenho quase certeza que eu termino amanhã. Acho que a minha conclusão sobre o livro não vai mudar. Realmente é uma leitura forte, intensa, que eu gostei. Estou gostando. Mas trago as minhas conclusões finais amanhã. Tá vendo esse espaço aqui, gente? Tinha uma pilha de livros que eu levei para a biblioteca da ex-escola do André. Ficou ali, gente, mais de um mês. Mas consegui levar. Eu acho que eram quase 90 livros. Mas essa atualização é para dizer que terminei O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, e foi tudo aquilo que eu já estava falando nas atualizações. Um livro muito forte, um livro muito bem argumentado, muito bem desenvolvido, sério, relevante, pertinente. Eu acho que de leitura obrigatória. Um livro que essa edição que eu li era de 2002, mas que infelizmente ainda é atual. Eu acho que devem existir novas edições, vou procurar por essas atualizações, mas foi uma leitura muito forte. Num dado momento ali, eu senti que talvez a autora seja anti-vacina. Ai, bateu aquele desapontamento por ser uma pessoa tão inteligente, informada. E talvez seja só uma impressão, talvez. Então, por isso que eu não dei 5 estrelas, mas foi uma leitura muito, muito boa, muito agregadora, em alguns momentos bem desconfortável, mas indico com força.
E ontem mesmo, voltando para casa, eu comecei e terminei a ler o Cabeça de Galinha no Chão de Cimento, do Ricardo Domenech. Esse livro foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria de poesias. Aqui a gente tem uma coletânea de poesias sob o tema rural. Então a gente tem muitos elementos do sítio, da chácara, dessa vida no campo, de pessoas que vivem da lavoura, da criação de pequenos animais, galinha, porco. Então existem muitos desses elementos nessas poesias e existe uma homenagem muito direta e muito bonita às pessoas que eu acredito que sejam os avós do Ricardo, porque o livro é dedicado a esses avós. Então, existe até um poema muito bonito que fala sobre eu sou o guardião dos teus cafunés. E aí ele fala uma série de coisas bonitas sobre esse momento que ele tinha com os avós. Mas em alguns momentos eu achei um pouquinho chato, porque veja bem, é um livro fininho, poemas, né, gente? Uma diagramação bem rápida, mas que, sei lá, ali pela metade eu dei uma entediadazinha ali, tá? Mas fica a indicação para quem gosta de poesias, quem gosta desses elementos bem regionalistas. Fica a indicação, foi laureado com o Jabuti ano passado, tá bom? E dá tempo de eu ler mais um livro. Então eu acho que eu vou ler o Como Pedra, aquela HQ bonitona. E também é vencedora do Jabuti do ano passado na categoria de HQ, tá bom? Tô indo agora conhecer a Mari, que é a filha da Lili, minha amiga. E se ela deixar eu filmar e mostrar, eu mostro pra vocês, tá bom? Até a próxima atualização. Oiê, meus queridos, hoje é terça-feira e eu fiquei sem celular no fim de semana. Eu esqueci meu celular no carro do meu amigo e eu só consegui resgatar ontem. E aí ontem ele já estava sem bateria e aconteceu que ontem o mundo caiu em São Paulo. Aquele tipo de chuva cosplay de fim de mundo. Foi terrível. Eu saí do meu trabalho 4 da tarde e eu cheguei em casa 9 horas da noite. É sobre isso, são as humilhações que o proletário passa. Mas vamos lá. Comecei e terminei Como Pedra, do Lucas Ionahantan, e que sabor, que experiência, que intensidade. A minha leitura anterior tinha sido Cabeça de Galinha, no Chão de Cimento, do Ricardo Domenech. Ele tinha sido um prêmio do Jabuti na categoria de poesias e, embora eu tenha gostado, o livro tenha me cansado. Então eu fiquei com aquela coisa de não é todo Jabuti que vai funcionar para todo mundo e tá tudo bem. Esse aqui também é um vencedor do Jabuti na categoria HQ e eu comecei a ler esse livro, essa HQ, com aquela sensação de que será que vai funcionar? Será que não é cult demais para mim? Será que eu tô no nível, né, dessa leitura? Gente, sim, aqui nós temos uma leitura intensa, não é difícil, é muito explícita, muito óbvia, mas ela é muito, muito perfeita. Muito bem. Como Pedra vai nos levar para o sertão nordestino, um lugar que está castigado há meses sem chuva. Nós temos ali uma família que é formada por um pai, uma mãe e uma filha. Esse pai chama-se Cristóvão, ele gosta que o chamem de Cristo. O cristianismo, o catolicismo é a religião ali que eles professam com muito ardor. Mesmo estando tão retirados assim da cidade, eles alimentam muito essa fé. E eles vivem ali do plantio, só que não chove, então as plantas não crescem. Os animais estão morrendo de fome e chega então uma repórter naquele lugar, meio que para fazer aquele tipo de programação de vamos humilhar um pobre para dar alguma coisa para ele. E a filha deste casal já tinha sido uma criança comum, uma criança típica, e ela contraiu uma síndrome, alguma doença ali que foi diminuindo a sua mobilidade, diminuindo a sua comunicação, e hoje essa criança está numa cadeira de rodas,
ela não fala, ela depende de todo mundo para tudo. Muito bem, essa é a realidade dessa família. Uma família muito pobre, uma família que depende do chão, da lavoura, mas está sem chuva, e uma família que tem uma criança com deficiência. Essa repórter chega para fazer essa reportagem. Gente, a gente vai ter uma jornada aqui de resiliência, de maternidade, de amor, de fanatismo, Nossa, são tantas camadas e tudo tão mesclado de forma inteligente e bonita e tão sutil em alguns momentos e ao mesmo tempo visceral, brutal. A família, num dado momento, um filho que havia ido tentar a vida longe volta, e ele volta porque ele começou a participar de uma seita, e ele volta ali com esses companheiros de seita. Essa seita tem um líder, e esse líder exige dessa família um sacrifício. Gente, são tantas coisas. Eu falando assim, eu tenho quase certeza que eu não estou despertando em ti a necessidade de conhecer essa história. Mas é uma história riquíssima, uma história muito, muito bonita. Os traços, eu não sou uma entendida do assunto, eu leio pouquíssimas HQs, mas os traços são muito bonitos. Esse laranja, ele me remete diretamente ao sertão nordestino, de uma terra quente, de uma terra que tem um sol muito intenso. Existem os traços do rosto, da descrição, que você percebe exatamente a emoção que o personagem está passando, está vivendo. Inclusive, o último quadro, quando a história se encerra e você percebe, numa sutileza, qual foi o fim real da personagem. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Uma obra com uma história muito forte, uma história que, se não fosse em HQ, ainda assim seria muito boa, mas a HQ trouxe todo esse movimento, toda essa interação do leitor com a história, que eu particularmente gostei demais. Eu adorei, eu indico, eu panfletarei essa HQ por muitos e muitos tempos, eu acompanharei o trabalho do Lucas. O que ele estiver produzindo, eu estarei consumindo. O Lucas é um autor do interior do Rio Grande do Norte, de Mossoró, mas atualmente ele mora na Argentina. Mas, enfim, só elogios. Encerro este vlog com uma leitura muito boa, real. Bom, e encerro então o vlog aqui. Tive boas leituras, eu terminei Tomates Verdes Fritos, que eu amei. Eu gostei demais do Mito da Beleza, eu gostei mais ou menos do Cabeça de Galinha e eu amei Como Pedra. Encerro aqui convidando você a passar lá no meu Instagram. Lá eu faço um conteúdo literário também. Eu costumo colocar fotos de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada livro, mas volto a falar de todos eles no meu blog. Aí lá no blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida dos autores, e no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby, lá tu consegue saber o que eu já li, o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum destes lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.